Olá, estamos fazendo uma entrevista no Boletim Marco Antônio Villa. Nós temos acho que mais de 360 por aí, uma bem diferente. Diferente porque é uma pessoa polêmica da política brasileira e que é sempre bom poder dialogar. Afinal, democracia é convivência, quando é o caso de contrário, sempre no interior da ordem constitucional, das liberdades democráticas, do Estado democrático de direito. E nós aprendemos muito nos últimos anos quão importante é a Constituição Cidadã, como diz o Dr. Ulisses de 88. Estou recebendo aqui no meu canal, com muito prazer, e agradeço muito ele ter aceito o convite, o deputado Guilherme Boulos, e já encaixo a primeira pergunta, novamente agradecendo a gentileza, que é o seguinte: em outras candidaturas ao Executivo do deputado Guilherme Boulos, ele era zebra. Agora todo mundo fala assim, ele é o favorito. A questão é o seguinte: quem vai para o segundo turno ano que vem concorrer à prefeitura contra Boulos? Qual é a diferença? Se é que entre ser zebra, entre aspas, na linguagem futebolística, e ser o favorito, aquele que já está no segundo turno e está esperando com quem ele vai travar a luta no segundo turno. Muito obrigado por ter aceito o meu convite. Obrigado, Vila. Obrigado pelo convite, pela oportunidade da gente fazer esse bate-papo aqui no teu canal, com as pessoas que te acompanham no YouTube. Olha, primeiro, eu não gosto dessa coisa de favoritismo. Eu sou corintiano, Vila. E o Corinthians mostra que isso não funciona. O Corinthians, às vezes, ganha os jogos mais difíceis e perde os jogos com aquele time que está na zona de rebaixamento. E em São Paulo, inclusive, nós temos um exemplo que a arrogância na política não funciona. Você, com certeza, se lembra daquela eleição para a prefeitura que o Fernando Henrique sentou na cadeira antes, perdeu para o Jânio, e o Jânio foi lá e limpou a cadeira antes de sentar. Aliás, a arrogância tem sido a marca do atual prefeito de São Paulo, né, que nega parcerias com o governo federal, se coloca numa situação autossuficiente. Outro dia ele até disse que não conhecia um senador da República, do partido dele, porque o senador disse que não ia apoiá-lo na eleição. E numa cidade que está abandonada, né, Vila? Se você andar por São Paulo hoje, é triste de ver. Eu tenho um orgulho, como eu acho que todos nós paulistanos temos orgulho da nossa cidade. É uma cidade que historicamente foi acolhedora, uma cidade inovadora, cosmopolita, recebeu todos os povos aqui, e hoje você anda em São Paulo, é triste de ver o centro cheio de lixo, a população em situação de rua jogada nas calçadas. A gestão atual em São Paulo é uma mistura de abandono com desumanidade e com corrupção, cheia de esquemas, como a gente viu agora nesse debate do plano diretor da cidade, que é um tema muito grave. Agora, na eleição anterior, que eu fui candidato a prefeito, eu tinha a concorrência de outras 4 candidaturas do campo de esquerda e centro-esquerda, ou seja, não tinha nenhuma unidade nesse campo. Eu tinha 17 segundos na televisão e nenhuma estrutura se comparada com os meus adversários. Nós chegamos ao segundo turno, porque já havia na cidade, São Paulo é uma cidade historicamente progressista também, né? Elegeu Luiz Erundina, elegeu Marta Suplicy, agora elegeu Fernando Haddad, e agora, recentemente, em 2022, mesmo que o Bolsonaro e o Tarcísio tenham ganho no Estado, na capital, o Lula e o Haddad foram mais votados. Então, eu acho que existe a oportunidade, eu tenho buscado construir uma frente a mais ampla possível no campo progressista para que a gente consiga tirar São Paulo desse abandono que está parada no tempo, lamentavelmente, e dar um outro rumo nas eleições do ano que vem. Vamos precisar de muito trabalho para isso, né? Eu acho que o signo é esse, trabalho. Tenho feito isso lá no Congresso Nacional e vamos buscar fazer isso em São Paulo a partir do ano que vem. Eu até quero falar daqui a pouquinho do plano diretor que você fez menção, mas antes eu queria falar de uma questão política. Olhando hoje o noticiário, estou aqui com o Estadão aberto, então diz assim o Estadão: parte da executiva do PT endossa a campanha contra Boulos. E aí depois essa ideia é repetida em outras publicações, a velha tautologia e tal. Houve um acordo, se eu estiver enganado, errado, qualquer coisa, por favor me corrija. Houve um acordo na última eleição para o governo do Estado, em que o PSOL, e você seria o candidato, apoiaria, aí como apoiou, Fernando Haddad para o governo do Estado. E
2 anos depois, na eleição para a prefeitura, seria o contrário. O PT apoiaria o candidato PSOL, que era a sua candidatura já lançada. Há algum tipo de sabotagem, algum tipo de preocupação por parte do candidato Guilherme Boulos em relação ao apoio do PT o ano que vem para a eleição à Prefeitura de São Paulo? Olha, Vila, eu tenho confiança na palavra do presidente Lula, do ministro Marinho, da Gleisi Hoffmann, que firmaram esse acordo, do Fernando Haddad, que também fez parte desse acordo. E gente séria cumpre acordo. Então eu tenho muita tranquilidade de que esse acordo vai ser cumprido, até porque tenho buscado construí-lo com a direção municipal do PT, tenho conversado com recorrência com o presidente municipal, Laércio, com o presidente estadual, Kiko Seleguin, que é deputado federal comigo lá em Brasília. Temos construído as condições para fazer essa frente aqui em São Paulo, com o PSOL, com o PT, com o PCdoB, com o PV, com a Rede, com outros partidos que a gente consiga trazer para fazer essa construção conjunta. É lógico, eu compreendo que, da parte de alguns setores, você tenha uma resistência, porque o PT, historicamente, sempre teve candidato próprio em São Paulo. E aí isso traz receios de apoiar outro candidato, o que pode ter impacto na chapa de vereadores municipal, mas nós estamos dialogando isso com muita tranquilidade, com muita maturidade para resolver esses receios e esses problemas, e eu estou confiante que nós vamos estar juntos o ano que vem, da mesma forma que estivemos juntos no ano passado, e da mesma forma que o PSOL tem sido base de apoio ao governo Lula no Congresso Nacional, né? Então, eu não vejo nenhuma razão, a não ser daqueles que querem criar polêmica, querem criar dificuldades, às vezes para buscar algum ganho, de se colocar esse tipo de situação. Eu acho isso uma boataria e vamos buscar construir a unidade no ano que vem. Ir para o PT é impossível. Isso não está colocado, Vila. Eu sou militante do PSOL, fui candidato à presidência da República pelo PSOL em 2018, à Prefeitura de São Paulo em 2020 também pelo PSOL, sou deputado federal e líder da bancada do PSOL, da Federação PSOL-Rede na Câmara dos Deputados. Então, não está colocado esse debate. Eu tenho o maior respeito pelo PT. Aliás, estive junto com o PT e com o Lula nos momentos mais difíceis. No momento em que o Lula foi preso, nós estávamos lá no sindicato, estivemos na campanha pela sua libertação. No momento em que a Dilma foi derrubada, estivemos contra o golpe urdido ali pelo Temer, junto com o Eduardo Cunha. Então, quando muitos aliados, inclusive, se afastaram e se distanciaram, nós estávamos lá. Então, tenho muito respeito pela trajetória do PT. Estivemos aliados em várias batalhas no último período, mas eu sou militante do PSOL e serei candidato a prefeito de São Paulo pelo PSOL. Eu vou falar do plano diretor, mas antes eu queria, que acho importantíssimo, claro, falar da Cracolândia. Esses dias ocorreram mais 2 incidentes, vou chamar de incidentes, no caso envolvendo um motorista de aplicativo, depois até soldados da Polícia Militar. É uma espécie de território livre em que não se sabe o que fazer. Eu estudei as secas, um dos meus livros, tem muitas edições, mas está esgotado, chama-se Vida e Morte no Sertão, História das Secas dos séculos 19 e 20. E a seca dos 37, 1877, 78, 79, morreu 4% da população brasileira, 500 mil pessoas. E um dos ministros do Império quis acabar, ele disse, está citado no livro, a seca por decreto. Fala assim, acabou a seca. Não tinha acabado a seca. É uma tragédia devastadora. Certas aldeias, pequenas povoados desapareceram. Você não termina a seca por decreto. Fazendo um salto histórico, a Cracolândia quiseram terminar meio que por decreto, né? Falar assim, olha, acabou, não existe mais a Cracolândia. Porém, ela continua lá em situação, creio, pior do que estava há anos atrás. O deputado Guilherme Boulos, eleito prefeito de São Paulo, como é que vai enfrentar a questão da Cracolândia? Eu acho excelente a tua questão, Vila, porque eu acho que tem 2 coisas que a gente precisa ter como elementares para tratar do tema da Cracolândia. Primeiro, do jeito que está hoje é insustentável, não dá para ser. Segundo,
as tentativas demagógicas, como você bem mencionou, de dizer, vou acabar com a Cracolândia. Eu me lembro quando o Dória se elegeu, ele falou, em um mês não vai ter mais Cracolândia. O que aconteceu nessa situação dos governos anteriores aqui, do atual governo na cidade de São Paulo? A Cracolândia só se expandiu, se espalhou e a situação piorou. Basta perguntar para as pessoas que vivem ou trabalham naquela região. O comércio fechando porta, com medo de saque, vivenciando todo tipo de situação inaceitável, os moradores que não se sentem à vontade de descer do seu prédio, com medo de ser assaltado, violentado, atacado. Ou seja, não dá para ser dessa forma, com soluções demagógicas que acham que vão resolver com mais violência e que só pioram o problema. A solução para a Cracolândia, Vila, é complexa. Basta olhar situações como essa que nós tivemos em outras metrópoles do mundo. Eu estou buscando estudar isso. Estive em Lisboa, onde existiu uma Cracolândia lá também, ver quais são os métodos que foram utilizados para acabar com isso, em outras cidades europeias, para a gente poder entender como que se faz. E eu acredito, Vila, que nós temos que combinar 3 medidas para a solução do problema da Cracolândia. Primeiro, uma medida social, ou seja, aquelas pessoas também sofrem com problema de moradia. Então você precisa ter um atendimento de moradia, porque é um ciclo vicioso. De algum modo, o vício no crack leva as pessoas para a rua, mas também a permanência na rua, com o desespero, com o desalento, mantém as pessoas no vício do crack. Então, você precisa ter uma solução habitacional, com locação social, com acolhimento em abrigos, que hoje não é adequada na cidade de São Paulo, não só na Cracolândia. Basta ver que nós temos 52 mil pessoas morando nas ruas da cidade, com colchões debaixo de viaduto, nas calçadas, em todas as partes de São Paulo. Então essa é uma primeira atuação que ela é de ordem social. Uma segunda atuação, ela é de ordem de saúde pública. O problema ali é um problema de dependência química. Pois bem, então assim, o segundo ponto é nós entendermos que é uma questão de saúde pública, porque nós temos uma dependência química crônica naquele território. Eu me formei em filosofia, mas tive a oportunidade depois de fazer formação psicanalítica e fiz meu mestrado em psiquiatria na USP. Fui estudar essas questões, inclusive. Olha, dependência química você resolve em situações como essa, inclusive, com busca ativa. Não dá para esperar que alguém que esteja viciado em crack vai procurar um CAPS, vai procurar um serviço público. Você tem que fazer CAPS móvel e uma busca ativa naquela região com consultórios de rua e com vários níveis de atendimento. A internação é uma alternativa? Pode ser, mas antes da internação, e isso qualquer estudo em psiquiatria mostra, você tem que ter outras abordagens. O problema é que não se tem hoje nenhuma nem outra. Então, tem que ter ali um acompanhamento de saúde mental com profissionais de psiquiatria. E o terceiro ponto é geração de renda e oportunidade. Porque você pode até acolher aquela pessoa num abrigo, num hotel social, numa locação social, mas se essa pessoa não tiver renda, ela vai acabar voltando para o ciclo da droga. Então, a nossa proposta nesse sentido, já tinha apresentado ela no debate sobre a cidade em 2020, é frentes de trabalho, Vila. Botar aquela turma. Então, você faz o atendimento social, faz o atendimento de saúde pública e saúde mental para liberar da dependência, e, em terceiro lugar, você pega essas pessoas, paga um salário mínimo para poder fazer capinagem da praça, para fazer uma pequena obra de infraestrutura. Ou seja, a zeladoria da cidade está um caos. Então dá para você fazer aí um ganha-ganha. Você vai resolver o problema daquela pessoa que está sem oportunidade e, por outro lado, você melhora o cuidado com a cidade. Então, acho que é uma solução complexa que passa por acolhimento social, tratamento de saúde mental e geração de renda e oportunidade. Isso não se resolve do dia para a noite. Não tem como a gente se iludir e falar, olha, se eu ganhar a prefeitura, em janeiro está resolvido. Não é assim. Essa foi a demagogia que não funcionou até aqui. É um processo, mas ele tem que começar. E eu acho que ele começa com a articulação dessas 3 frentes de atuação. Só uma questão sobre isso, deputado. A questão dos traficantes. Os traficantes, evidentemente, querem continuar com o tráfico. Eu estou dizendo, claro, uma verdade. São Paulo não produz crack, ele vem de fora, né?
Eu sei que muitas dessas questões não são da autoridade do prefeito, a questão da polícia militar, da guarda metropolitana, e as Secretaria de Segurança Pública, Polícia Civil, etc. Ah, certamente os traficantes eram os opositores radicais dessa proposta. E, por outro lado, deve ocorrer que muitos dos viciados, eu vou usar essa expressão na falta de uma melhor, né? Eles não conseguem mais, alguns deles, creio, posso estar enganado, se eu estiver enganado não tem nenhum problema, conseguir ter vontade própria, decidir aquilo que o deputado, qualquer um, quem nos acompanha, pode decidir das suas certas ações da vida, né? Eles não têm mais condições de decidir. E as suas famílias ninguém sabe, ninguém está, e quando sabem, não querem recebê-los. Essa situação concreta provavelmente ocorrerá mesmo com as 3 medidas, a questão social, a questão de saúde pública, essa busca ativa e a geração de renda e oportunidade. Como fazer nessa questão? Estamos trabalhando com uma hipótese que vai ser bastante real, creio, né? Vamos lá, Vilar, são 2 coisas que você trouxe. A primeira é o narcotráfico. Ele tem que ser combatido pela Polícia Civil, porque não é possível que na Cracolândia, à luz do dia, no centro de São Paulo, na região da Estação da Luz, com uma operação de inteligência minimamente bem feita, você não chegue ao ciclo da droga. Você não chegue aos vendedores, aos atacadistas, aos varejistas. Não adianta você prender o cara ali que está fazendo a venda. Lógico que você tem que fazer isso, mas você tem que chegar no fornecedor. Então, é a Polícia Civil que tem que organizar essas operações. São operações de inteligência, que, lamentavelmente, na minha percepção, não têm sido feitas de forma adequada, porque senão a gente já teria conseguido estancar o comércio de drogas para aquela região, né? A gente sabe, lamentavelmente também, que no Brasil, e aqui não vou fazer ilações, mas existe muitas vezes uma conivência, porque a gente tem, às vezes, o vício de perceber, de ter a ideia de que o traficante é aquele cara que está lá na favela, no barraco de madeirite. Os grandes atacadistas que compram das fronteiras, têm seus aviões, ou seja, essas pessoas têm muito dinheiro, muitas vezes relações promíscuas com gente que está no poder público e que acaba, digamos, aliviando processos de fiscalização. Então, nós temos que fazer esse enfrentamento. Isso é uma coisa. Isso é responsabilidade do poder público estadual e tem que ser cobrado para cumprir com a sua responsabilidade. A segunda coisa é a seguinte, Vila. Você falou de pessoas que não têm família, que às vezes já estão num nível tal de dependência química, que perderam a capacidade de escolha. Neste caso, tem que se fazer internação. O que eu acho é que muita seriedade. Não dá para resolver isso com meme, sabe? É lamentável que hoje os debates mais complexos, né, se resolvem com lacração, com meme, com frase de efeito. Não pode ser assim. Você tem que ter etapas do tratamento. Num primeiro momento, você faz redução de danos, você faz o atendimento ambulatorial. Se chegou ao limite e isso não funcionou, você deve sim optar pela internação. Agora, tem um ciclo do atendimento que precisa ser seguindo, inclusive, todos os estudos científicos na área da psiquiatria com tratamento de dependentes químicos. Deixa eu lhe colocar uma questão, é mais uma provocação, depois que eu quero falar do plano diretor, porque é um negócio inacreditável, as coisas que, bem, já o anterior já foi um problema, e coisas que eu vejo aqui numa região, agora a moda é derrubar prédio de 7, 8 andares para construir de 30, né? E é o caos aqui na rua, os caminhões de concreto, as calçadas são fechadas, etc. Mas antes de eu chegar no plano diretor, há uma questão que quando eu falo com as pessoas, eu converso com muita gente, gosto de conversar com pessoas de várias classes sociais, com formação escolar a mais distinta, ouvir as pessoas, né? Que esse que é o problema, muitas pessoas vivem numa bolha, e eles falam assim, para mim, eu vou repetir a pergunta, você vai entrevistar o Boulos? Eu falei, estou tentando fechar aí e tal, papá. E ele vai invadir tudo que é prédio, vai invadir a minha casa, vai invadir coisa, vai invadir isso, vai invadir aquilo. Bem, isso não sou eu que estou falando, você já ouviu acho que 300 vezes essa pergunta. O candidato Boulos, eleito prefeito no dia 1º de janeiro de 2025, preciso me lembrar para não esquecer, assume a prefeitura naquele prédio, por sinal,
projetado pelo Piacentini, que era o arquiteto de preferência do Mussolini, né, nos anos 30. Aquele prédio é de 35, 36, 17. É típica arquitetura fascista, que era o Conde Matarazzo, etc. Mas aí, vamos deixar, e tem vários símbolos fascistas ali, mas tudo bem. Isso tem na Itália de hoje, Estação de Milão, Bairreuri, por aí vai. Mas só para lembrar. Aí, teremos uma espécie de liberal geral, que as pessoas falam assim, e hoje eu ouvi essa conversa desde a década de 80, não é nova, com outros candidatos. Como é que fica o candidato Boulos em relação à propriedade privada, aos terrenos não ocupados, a prédios vazios e que são questionados, a questão da propriedade, etc, etc, etc. Tudo isso que o candidato certamente já ouviu, o futuro candidato, né? Já ouviu tantas e tantas vezes. Qual será a sua posição caso eleito? Vila, te agradeço por essa pergunta, porque ela, para mim, sempre é uma oportunidade de desfazer fake news. A gente viu que quando eleições e debates políticos foram pautados por mentiras e por caricaturas, nós não chegamos a coisa boa no nosso país. Deu no bolsonarismo, deu em 4 anos de pesadelo no Brasil. Então, veja, o que eu defendo, Vila, e é a minha atuação junto às pessoas que precisam e que lutam por moradia digna, é que a lei seja cumprida. Veja só, nós temos o Estatuto da Cidade, nós temos o Plano Diretor, que dizem com todas as letras que imóveis que estão abandonados, alguns, às vezes, mais de 30 anos. Todo mundo aqui, com certeza, que anda pelo centro de São Paulo, conhece aqueles prédios que estão caindo aos pedaços, que só gera degradação, que estão abandonados há muito tempo e ninguém faz nada. Esses imóveis abandonados que devem mais IPTU, muitas vezes, do que o valor do próprio imóvel, eles deveriam ser desapropriados, reformados e transformados em habitação de interesse social. Essa não é simplesmente a minha opinião, Vila, não é a opinião do Movimento Sem Teto, isso está na lei, é Estatuto das Cidades e regulamentado pelos planos diretores. Lamentavelmente, isso não é cumprido porque existe uma pressão fortíssima do setor imobiliário que financia campanhas eleitorais historicamente nesse país para que fique tudo como está. E quem paga o preço é a cidade. Aliás, eu fico me perguntando, às vezes, quando eu ouço críticas à atuação do Movimento Sem Teto, à atuação do movimento social, que sociedade é essa que a gente vive, que acha normal e natural ter um monte de prédio abandonado, vazio, cheio de dívida, enquanto tem dezenas, centenas de moradores na calçada desse prédio, deitados na rua, idosos, crianças, mulheres? Tá errado, Vila. Tá errado, eu não aceito esse tipo de coisa, eu acho que a cidade não pode aceitar esse tipo de coisa. E não é tomando casa de ninguém, coisa que eu nunca fiz e o movimento que eu atuo nunca fez, apesar das fake news e do preconceito que se construiu, né? O que o Movimento Sem Teto luta e a minha atuação no movimento sempre foi para destinar esses imóveis sem função social, que estão abandonados, que não pagam impostos, para que vão para a moradia popular, para habitação de interesse social, seja no centro, seja nas periferias. E é isso que deveria ser feito, né? Então, veja, se eu tiver a honra de me tornar prefeito de São Paulo, da cidade que eu nasci, cresci, vivo, pelo contrário que vai ser liberou geral, porque eu pretendo fazer uma política habitacional de atendimento das pessoas, de garantir teto com dignidade e acolhimento para as pessoas, que permita que, inclusive, sequer ocorram ocupações na cidade, como ocorrem todos os dias. E eu acho engraçado, inclusive, vir do prefeito, que agora fez uma aliança com o bolsonarismo, ele quer trazer o bolsonarismo para São Paulo, esse tipo de ataque a meu respeito sobre invasão, porque a gestão dele, que tem feito vista grossa para a invasão do crime organizado em regiões de manancial nessa cidade, né, vendendo lote, fazendo negócio, né? Então, quem tem que responder por isso é ele. A nossa atuação, a minha atuação, a atuação do movimento social em que eu estive por mais de 20 anos, é uma atuação para garantir moradia digna para as pessoas e para que a lei, neste caso, possa ser cumprida. Muitas vezes as ocupações acabam ocorrendo e a maior parte delas não são organizadas por nenhum movimento social. As ocupações ocorrem
porque não existe nenhum tipo de política habitacional eficiente. Quer acabar com o movimento sem teto? Quer acabar com a ocupação? Constrói uma política habitacional eficiente. E é isso que eu pretendo fazer se tiver a oportunidade de governar São Paulo. Aí eu queria fazer uma pergunta ao deputado Guilherme Boulos. Quando eu digo futuro, é porque a lei eleitoral no Brasil tem umas coisas de hipocrisia. Todo mundo sabe quem vão ser os candidatos, e precisa dizer pré, não sei o que, é umas coisas estranhas, mas tudo bem. Vamos lá. Então, ao deputado Guilherme Boulos, dividindo em A e B. Como vai ser a relação do prefeito eleito e depois no exercício da prefeitura com a Câmara Municipal? Só lembrar quem nos acompanha, tem muita gente do Brasil inteiro e de fora do Brasil. São Paulo tem a maior Câmara de Vereadores, são 55 vereadores. Certamente, não sei, eu não sou pitonisa, mas dificilmente o PSOL e os seus partidos aliados vão ter a maioria, como ninguém tem a maioria da Câmara, busca sempre composições. Então, a pergunta é, como é que vai ser a relação do prefeito com a Câmara Municipal, sabendo que interesses, algumas vezes pouco republicanos, são lá representados, né? 2, plano diretor. Vamos lá, Vila. Primeiro, sim, se for eleito prefeito de São Paulo, eu pretendo e tenho a obrigação de ter uma relação institucional com os demais poderes. Seja com a Câmara Municipal, seja com o governo estadual, seja com o governo federal, inclusive republicanismo que tem faltado ao atual prefeito. Tem faltado porque, como não tem o apoio do governo federal e do presidente Lula, já disse, não quero recursos federais. Quer dizer, Minha Casa Minha Vida não vai funcionar em São Paulo. É uma atitude própria de arrogância de quem confunde gestão com partidarismo. Agora, em relação à Câmara Municipal, você tem que buscar compor maiorias para aprovar os seus projetos. Vou buscar fazer isso com um diálogo. E, naturalmente, Vila, na política, você não faz 100% do que você quer. Você precisa... porque nós não temos nunca a maioria plena. Numa democracia, onde você tem pesos e contrapesos, você precisa dialogar, você precisa fazer negociação. Então, o que não se pode fazer é uma negociação que se traduza num balcão de negócios. Uma negociação que se traduza, como tem sido hoje, num consórcio aqui na Prefeitura de São Paulo, onde assim, a Prefeitura ela é quase você que é um historiador vai me entender perfeitamente, ela é quase um sistema feudal, né? Cada qual tem os seus feudos dentro da Prefeitura, que não se comunicam entre si, que piora de maneira assim, profunda a gestão. Aliás, nós temos um problema crônico de gestão na cidade de São Paulo, é uma gestão caótica, né, que não assume responsabilidades, que terceiriza todas as responsabilidades. Você viu o que aconteceu com o negócio dos cemitérios, do serviço funerário, Vila? Terceirizar o serviço funerário aumentou 400%. É o mesmo cemitério, é o mesmo caixão, é a mesma sala de velório, são os mesmos funcionários e as pessoas pagam 5 vezes mais. Se o Ministério Público não suspendesse, a Prefeitura iria terceirizar a fiscalização dos terminais de ônibus terceirizados. Olha o nível, né, de completa falta de gestão sequer para fiscalizar contratos terceirizados. Quer dizer, São Paulo está numa situação tal, por este consórcio que foi montado, que envolve interesses escusos, para ser eufemístico aqui, São Paulo está numa situação tal em que, quer dizer, o semáforo não funciona, né? Quando faz alguma coisa, faz de maneira suspeita, pegue o recapeamento. Está tendo recapeamento na cidade. Agora, recapeamento sem planejamento, porque você pega avenidas que, às vezes, o asfalto estava perfeito. Eles vão lá, quebram tudo para recapear de novo. E você pega o miolo de bairro, onde aquele buraco está fazendo aniversário. Na rua menor, na rua que você passa todo dia saindo da sua casa. Você pega, mesmo no tema do recapeamento, eu fui conversar com o Tribunal de Contas, entender esses contratos. O contrato do recapeamento, Vila, a prefeitura paga a empresa terceirizada por tonelagem de material. Então, o que eles fazem? Para poder receber mais por um buraco tapado,
tem um buraco de 50 centímetros. Eles vão lá, abrem um buraco de 4 metros em torno desses 50 centímetros para botar mais material, para poder receber mais. Todo mundo vê isso na cidade. Tem um buraco pequeno, eles abrem uma cratera. Então, é cheio de esquemas. Então, nós precisamos superar essa forma de governar, porque isso fez São Paulo ficar atrasada. As cidades globais hoje, Vila, estão discutindo sustentabilidade, redução de distâncias, ônibus elétricos, estão discutindo tratamento dos resíduos sólidos de uma forma sustentável, mobilidade verde, e São Paulo não consegue cuidar da zeladoria. É triste isso. Agora, a respeito do plano diretor, que, aliás, é uma discussão urgente, porque a segunda votação está prevista para o dia 21 de junho. Eu acho que o resumo do que está em jogo no plano diretor foi dito de forma nua e crua pelo vereador Adilson Amadeu. Você deve ter visto, e acho que muitos dos que estão nos acompanhando viram, porque isso foi amplamente repercutido na semana passada. O vereador se sentiu à vontade, tal é o ambiente que se criou, de dizer que o setor imobiliário tinha que retribuir com doações de campanha para o prefeito, porque o prefeito estava atendendo toda a agenda do setor imobiliário no plano diretor. Quer dizer, olha o nível. Nós estamos falando da maior cidade da América Latina, da cidade mais rica do Brasil, de 30% do PIB nacional, de uma cidade que tem mais de 100 bilhões de orçamento. Mas, enfim, por que eu acredito, Vila, que essa alteração no plano diretor ela é muito ruim para a cidade? Primeiro, o tema dos eixos estruturantes, que você se referiu na sua fala inicial. Eu acho que a criação dos eixos estruturantes no plano de 2014, pelo prefeito Fernando Haddad, junto com o Nabil Bonduki, que era o relator, foi um avanço. Qual era a ideia da criação dos eixos estruturantes? Era você poder verticalizar mais no entorno de estações de metrô e corredores de ônibus, e com poucas vagas de garagem. Qual é a lógica que tem nisso? A lógica é você estimular o uso do transporte público. Então, você aumenta o adensamento da cidade no entorno das estações de metrô e dos corredores e diminui o estímulo ao automóvel individual, porque só é uma vaga de garagem por apartamento. Certo? Esse foi o princípio do eixo estruturante no plano diretor de 2014. O que eles estão fazendo agora? Ampliando os eixos estruturantes. Então, era a 600 metros de uma estação de metrô, esse perímetro em que você teria uma licença construtiva maior. Agora eles estão fazendo a 1 quilômetro. Era a 300 metros dos corredores de ônibus. Agora estão passando para 450 metros. E ainda aumentam o coeficiente de aproveitamento, que é a possibilidade de verticalização no miolo dos bairros, de coeficiente 2 para coeficiente 3. Qual é o significado disso tudo, que às vezes parece uma tecnicidade, mas não é? O significado disso é, praticamente todo o centro expandido de São Paulo vai ter um libera geral para verticalização. Então, numa região que já é extremamente congestionada, numa região em que a infraestrutura urbana, do ponto de vista das ruas e tal, já não dá conta da quantidade de automóveis, eles querem aumentar a vaga de garagem, eles querem liberar uma verticalização maior e com distância maior do transporte público. Isso só interessa a um determinado segmento. Não interessa para o resto da cidade. E quem vai pagar o preço disso, Vila? Não somos só nós, são nossos filhos, nossos netos. Isso inviabiliza a cidade. Né? É um crime o que eles estão tentando fazer na Câmara dos Vereadores à base do prefeito Ricardo Nunes. E como se não bastasse a mudança no plano, ainda propõe a redução de recursos do Fundurb. O Fundurb é o Fundo de Desenvolvimento Urbano, que é uma espécie de um mecanismo de redução das desigualdades na cidade por meio da outorga onerosa. Outorga onerosa é uma contrapartida, um valor que os empreendimentos imobiliários pagam por poderem construir acima do coeficiente de aproveitamento. Um exemplo, se numa região podia fazer prédios de 10 andares, você libera que construa de 15 andares, mediante o pagamento da outorga onerosa, que é para urbanização de favelas, regularização fundiária, moradia social, ou seja,
você permite um investimento para combater as desigualdades na cidade de São Paulo. Agora ele quer reduzir a outorga, liberar que isso, inclusive, não vá para o Fundurb, vá para obras, contrapartida de obras realizadas pelas empreiteiras sem nenhuma transparência, e, além de tudo, liberar asfalto no Fundurb, sendo que a cidade já tem recurso mais que suficiente em caixa para isso. Então, o que está acontecendo, além da expressão de uma falta de planejamento, de projeto de cidade, é algo que pode abrir portas para esquemas perigosos. É isso que está em jogo na revisão do plano diretor, e eu acho muito importante que a cidade tome pé dessa discussão, porque senão vai ser aprovado igual a boiada do Ricardo Salles. Vão passar a boiada na Câmara Municipal e nós vamos pagar o preço. Tem duas últimas questões que eu queria colocar, para não ocupar muito tempo do deputado, mas que são importantes, que falam também, né? Uma que fala, outra que eu vejo. A que fala, Guilherme Boulos eleito prefeito, no seu primeiro dia de gestão vai ter ambulante por tudo que é lugar da cidade. Eu digo isso que pequenos comerciantes, médios comerciantes, regiões muito dinâmicas, como que mudou tanto nos últimos 30 anos, o Brasparí, né? A região da 25 já é muito mais antiga, mas vai ser tomada pelos ambulantes e todo lado. Como é que vai ficar a relação da Prefeitura do Comércio Ambulante, que nós temos, evidentemente nós sabemos, que de um lado tem aqueles que vivem desse comércio, que não tem uma relação mediatizada pelo salário, pela CLT, por sindicato, por nada, né, o que é terrível, e por outro, muitas vezes empresários que usam dos ambulantes para ter um sobrelucro, né, e isso ocorre em algumas regiões, segundo me falam, tal. Como é que fica a questão dos ambulantes? Vamos lá, Vila. Do jeito que está hoje, não está bom para ninguém. Não está bom para o comerciante, né, que paga os seus impostos devidamente e às vezes não consegue fazer uma concorrência minimamente leal com alguém que está vendendo na sua porta a mesma coisa. Não está bom para os pedestres, que não conseguem transitar na calçada. E não está bom para os ambulantes, porque todo dia tem que sair correndo com receio de ter sua mercadoria apreendida pelo Rapa. Ou seja, não está bom para ninguém da forma que está. O que eu acredito que seja um caminho de solução para o comércio ambulante em São Paulo? É você fazer a regularização em espaços devidos. Então, você reservar espaços e fazer a regularização desses trabalhadores informais. E eu tenho certeza que um comerciante ambulante, um trabalhador ambulante, ele não vai se recusar a pagar uma taxa, como o comerciante formal paga, para ter a garantia de segurança no seu trabalho, de que ele vai estar legalizado e não vai sair correndo de ninguém com risco de perder a mercadoria e de não levar o ganha-pão para casa. Para isso, você tem que construir um diálogo que envolva comerciantes, que envolva os ambulantes com as suas associações, que envolva a cidade como um todo, para construir uma solução. O que tem se feito nessa gestão é empurrar com a barriga. E aí não fica bom para ninguém. Aliás, essa é uma gestão que só empurra com a barriga. Não resolve nenhum problema da cidade de São Paulo. O outro tema que você colocou, aí é caso de polícia. Ou seja, desbaratar máfias que atuam e que se utilizam das pessoas, e que às vezes essas máfias estão tendo, inclusive, conflitos violentos no centro da cidade, como imagens que a gente viu recentemente. Aí a Polícia Civil precisa investigar de onde estão vindo essas máfias, de onde vem esse esquema, né, e atuar, e desbaratar essas quadrilhas. Agora, a maior parte dos trabalhadores ambulantes, Vila, não são de máfias. São pessoas que estão querendo levar seu ganha-pão para casa. E por isso tem que ser tratadas com respeito, mas dentro do caminho de regularização, que eu acho que eles topam e também é a melhor alternativa para os comerciantes. É assim que eu pretendo atuar. Eu acho que nós temos que construir diálogo com esses segmentos, encontrar uma solução regularizada, em lugar adequado, que você vai liberar a calçada para os pedestres, garantir o trabalho dos comerciantes formais e formalizar adequadamente os ambulantes. Uma última questão, deputado. Tem uma coisa que me incomoda, a cidade é muito grande, né? Isso aqui são várias São Paulos. Antigamente o Jacques Lambert, nos anos 50, falava 2 Brasis, o atrasado, o moderno, o interior, o litoral. Nós temos aqui em São Paulo diversas São Paulo.
né? A 500 metros você tem uma realidade diferente, e assim, é muito grande. Tem gente que não conhece a cidade. Eu já conversei com pessoas que elas andam no raio, especialmente as pessoas que têm mais recursos, e nada contra elas, mas num raio de 500, 1.000 metros, assim, que envolve trabalho, escola e lazer, sabe? E abstrai do resto da cidade. E tem uma coisa, antigamente era chamada as regionais, hoje acho que é subprefeitura, salvo engano. E ninguém sabe onde fica as subprefeituras. Por exemplo, o deputado fez referência aos semáforos, tal. É algo inaceitável. Todo dia ter 4, 5, 6, 7, 8 na mesma rua, semáforos desligados, tal. E virou o caos, uma coisa muito simples. Ninguém está pedindo a fórmula da bomba atômica, é um semáforo funcionar. Calçadas, as calçadas são intransitáveis para os idosos, então são armadilhas que estão em todo lugar. As construtoras, eu nada contra a construção civil, quero que tenha progresso, tenha emprego, tenha trabalho, que pague os impostos, que cumpra a lei, mas os caminhões de concreto, aqui onde eu moro, fica 5, um atrás do outro de manhã, de tarde e algumas vezes de madrugada, ocupando grande parte da rua, além do barulho, além da sujeira. E eles começaram paulatinamente a ocupar as calçadas, e chegou um ponto que a calçada está ocupada totalmente pela construtora. Eles põem aquele negócio de plástico, sabe? E outro dia, passando no Sacomã, indo para São Bernardo, lá, a minha família é de São Bernardo do Campo, da antiga São Bernardo, aí eu precisava ver lá correndo para ver minha mãe, estou passando no Sacomã, aí eu olho um prédio que estava sendo construído lá direito, na Rua Vergueiro, e aí tinha a calçada toda com aquele negócio meio avermelhado, abóbora, sabaléu, de plástico, cercando a calçada, e o ponto de ônibus ilhado. Quer dizer, a pessoa, para se dirigir ao ponto, ela teria na rua, risco de carro, ser atropelada, etc., pegar. E eu fico falando, mas cadê a subprefeitura? Certamente alguém deve estar revoltado aqui. Como é que vai ser essa ligação? Porque é aquela questão do franco-motor, né? Ninguém mora no governo federal, no governo estadual, mora no município. E ali é que está a grande questão, é o município, e é o prefeito é cobrado, nem sempre problemas que o prefeito pode resolver, mas a culpa é do prefeito, tem questões que constitucionais não são deles, mas essa como é que fica, onde ficam as subprefeituras? Elas serão divididas, loteadas, que é um outro problema, que não é de hoje, né, é histórico. Como é que vai ficar essa questão na sua gestão? Vila, eu acho que esse é um excelente tema para a gente encerrar esse nosso bate-papo de hoje, porque uma gestão numa cidade com 12 milhões de habitantes, quer dizer, só a Zona Leste, Vila, tem mais população que o Uruguai. 12 milhões de habitantes é uma população muito maior do que muitos países do mundo. Você não faz a gestão de uma cidade dessa de forma centralizada. Você precisa descentralizar, sobretudo no tema da zeladoria e da fiscalização do buraco de rua, da fiscalização do uso indevido da calçada, da fiscalização das calçadas esburacadas. Eu estava outro dia, Vila, na Brasilândia, e fui visitar um instituto que faz um trabalho muito sério, que é o Instituto Luz aos Cegos, de pessoas com deficiência visual. E eu fui conversar com essas pessoas. E elas me disseram o seguinte: nunca foi tão difícil andar em São Paulo. Porque para as pessoas com deficiência visual, que andam com aquela vareta na frente, imagine, se para nós já é difícil andar com a calçada toda esburacada, imagine para quem tem deficiência visual. As calçadas largadas. Outro dia, uma liderança comunitária aqui na Zona Sul de São Paulo veio falar comigo que foi conversar com o subprefeito para pedir para resolver um problema de entulho, que também tem sido um problema geral. Os caras jogam entulho em todo lugar, ninguém fiscaliza e ninguém tira. Ela falou, olha, precisa tirar entulho. Na frente do subprefeito, sabe o que o subprefeito fez, Vila? Ligou para 156. Porque o subprefeito não tem poder para poder tirar entulho na área da sua subprefeitura. Porque não foi feita uma descentralização adequada. Então, nós temos um problema crônico de gestão que está ligado à centralização e, do meu ponto de vista, eu não explico isso de outra forma, há determinados esquemas nos grandes contratos da cidade. É por isso que se centraliza, certo? Nós temos que descentralizar o processo de zeladoria, descentralizar o processo de fiscalização urbana, com controle, com transparência. Transparência, isso passa por modernizar a gestão da prefeitura, digitalização, Vila. Isso é feito no papel até hoje.
Nós estamos em 2023. Você tem que digitalizar o processo de fiscalização, porque quando você digitaliza, você tira daquela relação escusa do balcão de quem cria dificuldade para vender facilidade. Você tem melhores condições de controlar esses processos, né? Então, assim, eu acredito que o caminho para lidar com esses problemas que você mencionou nas subprefeituras, da zeladoria, é um processo, de um lado, de descentralização, porque ninguém consegue gerir uma cidade como São Paulo sozinho, e de outro lado, de aumento da transparência, da digitalização e inovação de gestão na prefeitura para evitar que isso seja apropriado por pequenos esquemas que existem na cidade, todo mundo sabe que existe, né? Para combater, por que muitas vezes tem um interesse político tremendo em gerir uma subprefeitura? Vamos nos fazer essa pergunta de determinados agentes políticos. Porque a subprefeitura pode funcionar como uma forma de você obter ganhos. Então, assim como é em contratos, em CIURB, em várias outras áreas da gestão municipal. Nós temos que enfrentar isso. Então, se a gente, de um lado, tira a corrupção, de outro lado, descentraliza o processo de gestão e fiscalização, eu acho que a gente consegue dar um rumo melhor para a cidade de São Paulo, consegue garantir que a gente não tropece todo dia em calçada esburacada, que não fure pneu do carro na rua ali cheia de cratera, que não tem acidente. Eu vi aqui, lá perto da minha casa, que tem a estrada do Campo Limpo. Eu vi acontecer, era anunciado, tá? Tem um semáforo num cruzamento, que é um cruzamento que você não vê o outro lado, porque tem umas árvores e tal, e estava há 3 dias o semáforo sem funcionar, no amarelo piscando. Falei, vai dar problema. No terceiro dia eu passo lá todo dia para chegar na minha casa, um carro atropelou um motoqueiro. É lógico! Pô, você vê assim, o básico, no semáforo piscando, iluminação pública que não funciona, tornando a rua mais insegura em determinadas regiões, uma luz que está queimada há um tempão. Então, para isso, você precisa ter este processo de descentralização, com gente fiscalizando, com um serviço que funcione. 156, eu ouço isso de tanta gente que tenta ligar para 156 para resolver um problema como esse teu, do caminhão de concreto que está lá todos os dias e tal, para fazer a denúncia. É pior que atendimento de operadora de celular, que você fica meia hora no celular ouvindo uma musiquinha e ninguém te atende. E quando te atende, não resolve o problema. Então você tem que criar esse canal mais direto. É isso que eu acredito, também escutando muita gente na cidade, Vila. Apesar de estar com o meu mandato em Brasília como deputado federal, estou focando lá, amanhã cedo embarcando para Brasília, de terça a quinta, que são as sessões deliberativas. Estou em Brasília, estou relatando vários projetos, participando de 5 comissões permanentes da Câmara, focado no meu mandato também lá, mas quando estou em São Paulo aqui, de sexta até segunda, nos fins de semana, ando muito pela cidade, converso com muita gente, e o que eu estou te dizendo aqui é o que eu tenho escutado das pessoas, e acho que nós precisamos pensar soluções para isso. Agora, para isso, não pode ter uma cabeça que esteja comprometida ou que esteja com o rabo preso com os esquemas que hoje governam São Paulo. Eu queria agradecer muito o deputado Guilherme Boulos, todo mundo sabe que é pré-candidato a prefeito de São Paulo o ano que vem. Eu torço porque as eleições do ano que vem sejam eleições com debate sobre projeto para a cidade, uma das maiores cidades do mundo, a maior cidade da América do Sul, né? Com tanta potencialidade aí, e tem tantos problemas e tantas coisas boas também, que seja um grande debate. Desejo boa sorte, claro, ao deputado como candidato, e uma outra oportunidade nós possamos conversar. Eu acho que deu para dar uma ideia geral do que pensa o deputado Guilherme Boulos sobre a cidade de São Paulo, e vamos continuar dialogando, porque eu acho que a cidade realmente merece um prefeito atuante, essa questão de zeladoria e vários problemas que parecem muito simples e banais, mas não é para quem é habitante daquela rua que a luz está queimada, o farol não funciona, a calçada está quebrada, o buraco foi tombado pelo patrimônio histórico, porque nunca lá é resolvido assim por diante, além das questões mais estruturais do futuro da maior cidade da América do Sul. Então, agradeço muito a gentileza do deputado ter me atendido e vamos continuar conversando.
Eu que agradeço, Vila, agradeço a oportunidade desse nosso excelente bate-papo aqui. Espero que esse seja o nível que a gente consiga debater a cidade de São Paulo no ano que vem, né, sem agressões gratuitas, sem fake news, e debatendo os temas, como tem que ser, trocando ideias, expondo diferenças. Eu acho que esse é o debate democrático que a gente precisa resgatar no Brasil. Obrigado pela oportunidade de conversar contigo e com quem te acompanha aqui no canal. Valeu, até.